A paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Vocês estão bem? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Estamos aqui juntos mais uma vez para estarmos meditando na poderosa palavra do nosso Deus. A minha esposa mais cedo já trouxe a oração da manhã com a palavra poderosa e também a oração da noite com outra porção da palavra do nosso Deus. E agora estaremos juntos meditando na palavra do Senhor. Como você está? Como passou bem o seu dia? Como foi o seu trabalho? Como foi na sua casa, com seus filhos? Foi tudo bem? Glória a Deus por isso. Mas se não foi, Deus ele conhece a tua vida, ele conhece a tua necessidade e ele é o refúgio, a fortaleza que você precisa para esse momento de luta, esse momento de prova que você está passando. Mas creia que o Senhor ele está sempre na sua frente, sempre dentro do seu barco, para a hora que vier as tempestades, o Senhor, Ele está ali bem presente. Vamos orar junto em nome de Jesus? E logo após a oração, pegue a sua Bíblia. Vamos meditar junto na palavra do Senhor. Quanta coisa boa nós temos de recursos na palavra do Senhor quando estamos precisando, quando estamos ansiosos, quando estamos com medo. Tudo está aqui na palavra do Senhor. Todas as respostas que você precisa está na palavra do nosso Deus. Então vamos falar com esse Deus que é maravilhoso antes de iniciarmos a meditação na palavra do Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu amado Deus, entramos, Senhor, em Tua presença em oração neste momento. Pai, quero ser grato ao Senhor, Deus, por este momento que nós estamos aqui, Senhor, para estarmos meditando na Tua poderosa palavra. Nós cremos, ó Deus, e tomamos por base a Tua palavra, Senhor, que é o nosso alicerce, ó Deus, é a nossa bússola, Senhor, para nos conduzir. Ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Deus, em nome do Senhor, Pai, pedimos a Ti que esteja, Deus, clareando a nossa mente, ó Deus, enquanto meditamos na Tua palavra. Que primeiramente o Senhor fale, ó Deus, ao meu coração e depois através, Senhor, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que possamos estar sentindo a Tua presença, sentindo renovo pelo poder da Tua palavra, sentindo graça, ânimo, força, para podermos prosseguir, Senhor, e vencermos em nome do Senhor. Glória a Deus, que Deus esteja te abençoando. Se deu tempo de você pegar a sua Bíblia, se ainda não deu, corre lá, pegue a sua Bíblia ou abra aí no aplicativo do celular, enquanto toma aqui uma aguinha. Hidratar um pouquinho a garganta. Enquanto isso, você abre aí a sua Bíblia, se ela já está nas suas mãos, ou o aplicativo do seu celular. Vamos meditar no livro de Marcos, no capítulo 4. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra hoje, desde ontem já ardendo isso no meu coração, e hoje, enquanto a minha esposa estava gravando a oração da noite e falando da palavra de Deus, eu estava meditando um pouquinho nesta palavra, que muitas das vezes nós recebemos uma promessa, recebemos uma ordem da parte do nosso Deus. Deus dizendo vai, a gente fica um pouco receoso. Deus dizendo faz, a gente fica com medo. Mas eu, Senhor, como eu posso fazer? Como eu consigo fazer? Mas não é as suas forças, é o Senhor quem está mandando. É o Senhor que vai à tua frente, é o Senhor que te dá o direcionamento. E nós vamos ver isso nessa palavra. Desde o início do capítulo 4, do primeiro versículo, nós vamos encontrar, se fôssemos denominar aqui, poderíamos dizer que foi um dia inteiro com Jesus. Quanta coisa acontece, quanta coisa boa acontece se nós pudéssemos passar pessoalmente um dia inteiro com Jesus. Isso é um tema para outra mensagem que nós vamos estar trazendo também aqui nesse vídeo em nome de Jesus, no nosso canal. Um dia com Jesus, quanta coisa acontece, não é mesmo? Mas hoje aqui nós estaremos meditando nessa palavra e o tema que poderia assim dar a essa meditação nessa noite, esse momento de estarmos aqui refletindo na palavra do Senhor é: o processo não altera o propósito. O processo do que você vai passar não altera o propósito, não altera a promessa, porque o Deus que te prometeu, o Deus que já criou o projeto para a tua vida, Ele é poderoso para
mudar qualquer circunstância para que esse projeto ele venha se cumprir, para que esse propósito que Ele determinou para mim e para a tua vida, ele venha se concretizar. E nós encontramos aqui no capítulo 4 de Marcos. Eu olhei nos outros evangelhos de Mateus, de Lucas, cada um deles narra um pouco diferente essa história, mas o que mais me chamou a atenção foi a forma detalhada que o Marcos descreve essa história. Vamos acompanhar junto no capítulo 4 e no verso 35. Olha só que complemento o que eu disse aqui. A ordem que Deus dá para as nossas vidas, se nós cumprirmos de acordo com a sua vontade, nós vamos chegar aonde Deus quer que chegamos. Diz assim a palavra do Senhor no verso 35. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse, ou seja, Jesus lhes dá uma ordem: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele estava quase já inundando. Jesus, porém, estava na polpa do barco, dormindo, sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta dos discípulos num momento de pavor, de temor diante da situação. Eles perguntam: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e o mar se fez grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou. Antes foram os discípulos perguntando para Jesus, agora é Jesus perguntando para os discípulos. Então ele lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu disse um pouco atrás aqui, no início da nossa meditação, que poderíamos se dizer que foi um dia com Jesus, mas o tema da nossa meditação seria: o processo não altera o propósito. Quando Deus dá a ordem, Ele faz de tudo para que nós possamos alcançar os nossos objetivos de acordo com a vontade dEle. No capítulo 4, no verso 1, nós temos um exemplo de Jesus, dos discípulos com Jesus. A multidão estava com Jesus e Jesus tinha uma forma linda de poder estar explicando a palavra. Jesus tinha uma forma que, se a gente pudesse estar nesse tempo de quando Jesus passou aqui, de se assentar para ouvir Jesus, nós encontramos isso, que a forma dele falar era tão maravilhosa, que a forma dele dizer era tão bom de se ouvir, que quando ele vai na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, as duas estavam no mesmo lugar, só que uma estava muito atarefada com os afazeres de casa, querendo servir Jesus da melhor maneira, talvez o melhor almoço, o melhor preparo da comida, a casa limpa, arrumada. E Maria, desde o momento que Jesus chega na casa, ela se assenta aos pés de Jesus e fica parada ali escutando. Olha como é precioso ouvir a voz do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus, como é maravilhoso. Quando os discípulos, no caminho de Emaús, pós Jesus ter ressuscitado, ele pergunta para ele do que vão conversando, e eles começaram a contar para Jesus, e Jesus no caminho vai conversando com eles, e quando eles chegam na casa, convidam Jesus para entrar, quando ele parte o pão, e depois que eles percebem, eles falam: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Olha como é bom, maravilhoso ouvir Jesus. Não ardia o nosso coração quando ele conversava conosco. E Jesus tinha essa forma maravilhosa de falar, de se expressar, de explanar as Escrituras, que ele falava tudo por parábola. E nós vemos nesse capítulo 4
4 parábolas diferentes, e na quinta ocasião foi onde nós lemos no verso 35, sobre Jesus acalmando a tempestade. Mas foi depois de um dia maravilhoso que os discípulos passaram com Jesus. Por isso que Jesus pergunta para ele: por que estáis tão temerosos? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Por quê? Jesus estava dizendo: depois de tudo que vocês ouviram, depois de tudo que conversamos hoje durante o dia, vocês ainda não tendes fé? Mas só que as circunstâncias às vezes nos levam a perder a fé. E nós vemos no capítulo 4, no primeiro versículo, que ele começa dizendo para ele sobre a parábola do semeador. E ele conta essa história de uma riqueza de detalhes que os discípulos e todos que o ouvem ficam maravilhados. E desde o verso 1 até o verso 20, falando somente dessa passagem do semeador. Ele começa falando essa passagem, se assemelhando a um homem comum, a um lavrador que lança sua semente sobre a terra. Umas caem na beira do caminho, outras caem entre os espinhos, outras caem no meio das pedras, e as pedras a sufocam, o sol queima. Quando cai na beira do caminho, os pássaros comem. Então ele vai explicando detalhadamente, depois ele dá explicação como é isso na nossa vida. O semeador semeia a palavra, e é a palavra de Deus que muitas vezes entra no nosso ouvido de uma forma que nós não estamos dando muita importância. Por isso eu disse aqui como teria sido maravilhoso a gente poder sentar com Jesus e escutar Ele falando conosco. E ele começa a explicar toda essa parábola do semeador e vai continuando, e do verso 21 até o verso 25 ele ensina a parábola da candeia, que não tem como esconder uma candeia embaixo da cama, pois a candeia é usada para iluminar, então ela tem que ficar exposta, tem que entrar a luz. Então ele vai falando sobre a candeia. Depois, na terceira parábola, ele começa no verso 26 até o verso 29, falando da parábola da semente do grão de mostarda, que muitas das vezes parece tão pequenininho, tão insignificante, mas quando ela é semeada no meio lá da horta, como está descrevendo aqui na Bíblia, quando ela é lançada na terra, ela dá uma planta formosa, que até os pássaros podem fazer os seus ninhos no meio dos seus ramos, de tão frondosa que ela fica. Porque se a nossa fé ela for pequenininha, igual um grão de mostarda, mas se nós lançarmos na terra boa, lançarmos ela em Jesus, nós vamos ver os frutos que nós não poderíamos nunca ter imaginado. Nós vamos viver coisas sobrenaturais que nós talvez nem passou na nossa cabeça. Por isso que lá na frente Jesus pergunta: ainda não tendes fé? Porque ele explicou que se fosse do tamanho do grão de mostarda a nossa fé, nós poderíamos dizer ao monte: desce-te daí e precipita-te no mar. Poderíamos dizer para o monte: muda daí desse lugar que você está e desce aqui para o mar. E ele assim o faria. Olha só o poder de estar dando atenção, ouvindo a palavra do Senhor, de entendermos como podemos chegar diante de Deus e orarmos com fé, com determinação, que problema, nada vai nos parar, nada vai impedir de alcançarmos a nossa vitória. E ele continua dizendo, do verso 30 em diante, continuação da parábola da semente do grão de mostarda, que nós possamos entender que quando estamos diante do Senhor, a melhor coisa que temos que fazer é parar para ouvir a voz do Senhor. E como ouvimos? Não estamos mais no tempo que Jesus se assentava, igual era com os seus discípulos, com a multidão. Muitas das vezes, quando a multidão comprimia muito, ele tomava um barco e se afastava um pouco para o mar, e de lá falava a multidão, de lá curava os enfermos, porque onde Jesus chegava, a multidão se aglomerava. Onde ele estava, se fosse na casa de alguém, igual no caso do paralítico, que tiveram que colocar ele pelo telhado, tinha tanta gente naquela casa para ouvir Jesus, os ensinamentos do Senhor, para ser tocado por ele de alguma forma, que não cabia ninguém passar mais pela porta, então eles tiveram que descer pelo telhado. Em outras ocasiões, aonde ele passava, na cidades circunvizinhas que ele chegava,
As pessoas já estavam esperando por ele, porque sabia que ele ia passar. Alguém talvez se antecipava, que já estava no meio da multidão e se apressava em andar mais rápido e dizer: ó, Jesus está vindo aí, Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que a pessoa que honra. Alguém chegar na tua porta e bater, falar: ei, Jesus está chegando aqui, ele já está vindo aqui. Nós moramos em Nova Friburgo, no bairro do Jardim Califórnia. Agora imagina, Jesus está vindo para Nova Friburgo, que alguém chegar na nossa casa aqui e dizer: ei, se prepara aí que Jesus daqui a pouco vai passar aqui na sua rua. O coração da gente ia explodir de alegria, de ansiedade, a gente ia querer ver Jesus passando e querer tocar nele, e assim acontecia. Então toda essa multidão se juntava para ouvir Jesus, e foi um dia, de certa forma, para os discípulos, no seu corpo físico, cansativo, porque a Bíblia diz que depois Jesus, durante todo o dia, está ensinando os seus discípulos através dessas parábolas que nós vimos aqui, do verso 1 até o 34, foi Jesus ensinando em várias parábolas os seus discípulos e toda aquela multidão. E no verso 35, onde lemos, diz que tarde já naquele dia, depois de passar muito tempo com a multidão, pessoas sendo curadas, porque toda vez que Jesus estava num lugar, pessoas eram curadas. Alguém tocava nele, ele liberava uma palavra para alguém, alguém clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele perguntava: o que queres que eu te faça? E curava aquela pessoa. Então, onde ele estava, a multidão também estava, alguém era curado, ele pregava a palavra. Então, todos estavam naquele mesmo contexto, naquele mesmo lugar, reunidos, e coisas extraordinárias estavam acontecendo. Mas mesmo assim, os discípulos já estavam cansados. E a Bíblia diz, onde lemos, que tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. A Bíblia não menciona a distância que eles tiveram que percorrer, né? Porque eles estavam num barquinho, mas a Bíblia não diz a distância que eles tinham que navegar. Mas Jesus apenas disse: passemos para o outro lado. Talvez podia ser perto, na largura apenas de um rio, talvez a largura de uma lagoa um tanto maior, né? Mas também poderia ser no mar, porque quando a Bíblia vai descrevendo aqui, e já estando ele em mar alto, mais distante, mais afastado, começa-se então uma grande tempestade. E no verso 36 diz, no 35 diz, Jesus dá a ordem: passemos para o outro lado. Mas o interessante é que muitas das vezes nós não entendemos quando ouvimos uma promessa do Senhor, uma palavra que vem da parte de Deus, nós não entendemos, porque aqui está bem claro Jesus dizendo: passemos para o outro lado. Em outra ocasião, quando Jesus estava com seus discípulos e com a multidão também, Jesus disse: vão vocês, peguem o barco e passem para o outro lado. Eu vou ficar aqui e vou despedir a multidão. Na ocasião que Jesus anda sobre as águas, Jesus diz para vocês: vocês passem para o outro lado, que eu vou ficar aqui. Talvez deu muito mais medo do que dessa vez, que quando Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Quando Jesus disse: passem vocês, eu vou ficar, mesmo eles estando debaixo de uma palavra de Jesus, de autoridade, de ordem para eles passar, eles não sabiam o que ia acontecer no trajeto, durante a navegação, não sabiam o que poderia acontecer. Mas, mesmo estando debaixo da ordem de Jesus, eles obedeceram à voz do Senhor e passaram para o outro lado, mas eles estavam sozinhos. E desta vez, Jesus disse: passemos, ou seja, você vai passar pelas águas, mas eu vou passar com vocês. Vocês vão atravessar no meio do mar, mas eu vou atravessar com vocês. E é isso que o Senhor, através da sua palavra, fala conosco esta noite. Vocês vão passar por uma outra fase, por outra etapa da vida de vocês. Vocês vão passar por um outro momento dentro do lar de vocês, mas eu vou passar com vocês. Mesmo que tenha luta, que tenha vento, que tenha tempestade, eu vou estar passando com vocês. Bendito seja o nome do nosso Deus.
E a Bíblia vai dizer que Jesus fala isso e eles, deixando a multidão, eles o levam consigo no barco, assim como estava. E a Bíblia vai dizer tão detalhadamente, quando eu disse para vocês aqui, que Marcos foi rico nos detalhes em descrever essa história, que Marcos descreve, e outros barcos o seguiam. Mesmo Jesus indo no barco com os seus discípulos, tinha mais barquinhos em volta, outros barcos também o seguiam. Mas a Bíblia vai dizer categoricamente que o barco que estava Jesus e os discípulos é que foram açoitados pelas ondas. Ou seja, a luta que às vezes é para eu passar e é para você passar, talvez quem está do nosso lado não entenda, não vá compreender o porquê que estamos passando por aquela luta, por aquela tempestade. Mas bendito seja o nome do Senhor, que nós estamos debaixo de uma promessa. E a promessa de Jesus é: passemos, eu vou passar com vocês. Vamos, eu vou estar junto com vocês. Essa era a promessa do Senhor. Só que às vezes quem está do lado não vai entender, porque a Bíblia vai dizer aqui que outros barcos seguiam o barco que estava Jesus e os discípulos, mas somente o barco que Jesus estava com os seus discípulos que sofreu esse açoite das ondas. E a Bíblia vai dizer que mesmo Jesus estando no barco, aconteceu a tempestade. Mesmo Jesus estando junto no barco, o vento assoprou, as ondas se levantaram, e a Bíblia é tão categórica em dizer que o barco quase veio a afundar, de tanto que as ondas batiam no barco. E a Bíblia diz que Jesus estava na polpa dormindo. Jesus estava tão cansado fisicamente, depois de ter pregado o dia todo para a multidão, de ter curado pessoas. Quando ele passa para o outro lado, ele está fisicamente cansado e ele vai se repousar na polpa do barco. Mas os discípulos também estavam cansados. E nesta situação que eles se encontravam fisicamente, quando Jesus está dormindo e o vento se levanta, por mais que eles se esforçassem para poder remar o barco, para passar daquela tempestade, para ultrapassar além da tempestade, lhe faltavam forças. Não lhes faltava somente fé, lhes faltavam forças, porque eles estavam fisicamente também esgotados. Mas a Bíblia é maravilhosa em nos declarar que quando eles estão em meio à tempestade, remando, não dando mais conta de remar sozinho, eles se lembram: ei, dessa vez agora é diferente. Da outra vez ele deu ordem para nós passarmos para o outro lado sozinho, mas dessa vez ele está aqui conosco. Ele está conosco dentro do nosso barco, mesmo que está acontecendo a tempestade, tudo balançando, mas ele está aqui no barco. Vamos gritar por ele, vamos despertá-lo. E a Bíblia diz que eles vão e despertam Jesus. Eles chamam a atenção de Jesus: Senhor, o Senhor não percebe se estamos passando por uma tempestade e o Senhor não se importa que nós pereçamos? Ah, meu amado, como Ele se importa, como Ele se interessa pela tua vida, pela tua família, pelos teus filhos, como Jesus se interessa pela tua causa. Você não tem ideia, talvez nós não temos ideia de como Jesus se interessa pela nossa vida. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Essa pergunta dos discípulos em meio ao desespero, em meio à tribulação que estavam passando, em meio ao vento, às vezes também nós fazemos: Senhor, nós estamos orando há tanto tempo, eu estou pedindo há tanto tempo, essa porta não abre, o Senhor não se importa. Senhor, eu estou orando há tanto tempo pelo meu esposo, eu sou teu servo, eu canto no conjunto da igreja, eu prego a tua palavra, eu sou dirigente do ciclo de oração, eu sou dirigente do ministério masculino, eu sou dirigente do coral. Senhor, estou passando por... O Senhor não se importa. Ele se importa. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Às vezes a nossa forma de chegarmos a Deus para dizer essas palavras, com certeza é um pouco equivocado da nossa parte, porque o amor de Deus é tão grande, Ele é tão maravilhoso, que a todo tempo Ele está ali nos protegendo, nos guardando. No Salmos 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Ele se importa comigo, Ele se importa com você.
Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que não dá para continuar mais, não vale a pena insistir, não tem como seguir em frente. Ei, meu amigo, meu amado irmão, quem fez a promessa foi Ele. Ele disse: eu vou passar com vocês. E a Bíblia diz que quando eles lembram de chamar por Jesus, lembram de clamar ao Senhor, imediatamente Ele se levanta. Olha como Ele se importa. Quando eles clamaram, Ele se levanta. Ele estava dormindo enquanto eles estavam remando com as suas próprias forças. Ele estava dormindo enquanto eles estavam lutando com a força do seu braço. Mas quando eles clamaram ao Senhor, no mesmo instante a Bíblia diz que Ele se levanta e repreende a tempestade. A partir do momento que eu e você entender, que nós entendermos, que enquanto estivermos lutando com a força do nosso braço, com a força do nosso grito, não vamos resolver nada. Mas quando clamarmos a Ele, não tem tempestade que fique diante de você. Quando clamarmos a Ele, não tem problema, não tem gigante, não tem luta que fique diante de nós. A tempestade se acalma, enfermidade é curada, mas quando nós entendermos isso e clamarmos por Ele, porque os discípulos eles estavam remando, a tempestade ela começou a se levantar e eles começaram a remar mais forte, tentando sair da tempestade. Talvez olhando em volta, aqueles barquinhos que estavam seguindo eles, deram no pé, porque a tempestade não era com eles. O tratado de Jesus não era com os outros barquinhos. O tratado de Jesus era com os discípulos. Jesus queria ensinar para os discípulos, através da tempestade, que eles precisavam ter fé, muito mais fé além do medo. Medo podemos sentir, vamos sentir medo em algum momento, mas a fé ela tem que sobressair além do medo, porque quando Jesus se levantou, no mesmo instante, Ele acalmou a tempestade, mas foi preciso eles clamarem por Ele, chamar a atenção dEle. E quantas vezes nós achamos que Jesus está dormindo, de acordo com a nossa situação, que está demorando a acontecer, que não vai acontecer, mas vai. Ele está provando a nossa fé, Ele está nos ensinando, através do mar que estamos atravessando, que nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele no barco. O teu casamento, você não está sozinho no teu casamento, lutando aí com seu esposo, que às vezes está no vício da bebida, está no vício das drogas, lutando com seu filho, você não está sozinho. Só que talvez a forma que você está conduzindo o teu barco, você deixou Jesus na polpa do barco, descansando. Às vezes, quando queremos resolver do nosso jeito, nós dizemos: Senhor, agora o Senhor fica aqui um pouquinho de lado, que eu vou resolver do meu jeito, da minha maneira. Ah, meu amado, com Jesus no barco, a tempestade se levantou. Agora imagine sem Jesus no barco. Com Jesus no barco, veio o vento, veio a tempestade. Imagine sem Jesus no barco. Não dá para vencer sem Ele no barco. Mas precisamos despertá-lo. E a Bíblia diz que quando Ele se levanta, Ele diz: aquieta-te, vento. Acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. E no mesmo instante, está aqui no verso 39, levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Bendito seja o nome desse Deus, que se levanta em meu favor, que se levanta em teu favor, que se levanta pela minha causa, se levanta pela tua causa. Ainda que o vento e a tempestade sejam para nos ensinar, ainda assim Ele tem esse cuidado de guardar as nossas vidas, para que nós não venhamos se ferir no meio da tempestade. Porque às vezes, se olharmos os barquinhos que foram embora, nós nos ferimos. Se olharmos para a situação que estamos passando, para o processo, até chegarmos no propósito, nós vamos nos ferir, vamos ficar entristecidos. Mas quando nós confiamos no Senhor, chamamos por Ele,
ele se levanta e diz para a tempestade: aquieta-te. Diz para o mar: cala-te, acalma-te. E vem a bonança do Senhor nas nossas vidas. Vem essa calmaria. Aquele mar que estava agitado, o esposo começa a se entender com a esposa começa a se entender com o esposo, os filhos começam a dar ouvido ao que os pais estão dizendo. É o Senhor repreendendo o vento, meu amado. Entenda isso, é o Senhor acalmando a tempestade na tua casa. Agradeça a Deus, glorifica o Senhor, porque tem calmaria chegando para a tua vida, para a tua casa. No meio dessa tempestade tem calmaria chegando. Então Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eu disse no começo aqui, eles passaram o dia com Jesus, viram Jesus curando, fazendo tantas maravilhas, mas no meio da calamidade, por um instante eles se esqueceram que quem estava no barco é aquele que tinha curado cegos, é aquele que tinha feito o coxo andar, é aquele que tinha curado leprosos. Se esqueceram que era aquele que tinha todo o poder. Bendito seja o nome do Senhor. E uma prova disso, que eles perguntam, que eles ficaram tão apavorados por Jesus ter acalmado a tempestade, ficaram tão maravilhados, que eles disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas que homem é esse? É o mesmo que estava com eles, ensinando as parábolas, ensinando a palavra, ensinando as escrituras, o mesmo que curou vários enfermos. Mas às vezes na hora da tempestade nós não entendemos, nós nos perturbamos, a cabeça fica perturbada, o coração fica angustiado, a alma fica batida. Mas precisamos entender que Jesus fez a promessa: eu vou passar com vocês no meio do mar, eu vou passar com vocês nas águas, eu vou passar com vocês no meio do vento. E quando tudo estiver quase de cabeça para baixo, o barco quase virando, eu me levanto em teu favor. Ele se levanta em teu favor. Quando você achar que está tudo virando de cabeça para baixo, é o momento que ele se levanta e diz: acalma-te, aquieta-te, porque eu estou no comando da tua vida, eu estou no comando do teu barco. Então entenda, meu amado, o processo que você está passando não vai interferir no propósito que Deus tem para a tua vida. Não vai interferir. Se você continuar perseverando, se você continuar crendo que o Senhor é quem está na direção da tua vida, nada pode atrapalhar o propósito de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Seja abençoado pela palavra, creia na palavra. Não sou eu que estou falando, não é Júlio César que está falando, é a palavra do Senhor. Eu estou apenas aqui deixando Deus usar a minha voz para falar com você. Mas que você creia em nome de Jesus. Você não vai morrer nessa tempestade. Ainda que o barco esteja enchendo, quase vindo a virar, a tombar, a naufragar, você não vai morrer nesta tempestade. Porque o Senhor, ele se levanta em teu favor e faz um milagre extraordinário na tua vida, a ponto de você, assim como os discípulos, dizer: como assim? Isso estava com uma causa perdida. Como assim? O marido já estava arrumando a roupa para ir embora de casa. Como assim? O filho já estava condenado à morte. Que homem é este? O que aconteceu? Foi Jesus que fez isso. Foi esse Jesus que acalmou a tempestade, é o mesmo que acalma a tempestade na tua vida. Então apenas creia e declare para todo mundo ouvir: foi Jesus quem fez isto. Foi Jesus que fez esse milagre na minha casa, foi Jesus que fez esse milagre na minha vida, foi Jesus que fez esse milagre na minha família. Bendito seja o nome desse Deus. Ei, meu amado, não desiste agora não. Se a tempestade já começou, está começando, se você já está no meio da tempestade, ou se já está quase passando, mas não vê como passar, Jesus, ele se levanta e acalma essa tempestade. Suporta mais um pouquinho, tem calmaria chegando, tem bonança chegando na tua casa. Este ano de 2024 está apenas começando. Talvez você já começou turbulento, não se desespere não. Olhe para Jesus, chame por Ele. Os discípulos gritaram por Ele, despertaram Ele. Desperta Jesus dentro do teu coração.
Desperta a fé em Deus dentro do teu coração. E diga: Jesus, socorre-nos, nós estamos perecendo aqui, Senhor. Chame por Ele. E Ele se levanta como grande, como forte, como poderoso. E cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, cuida dos teus negócios. Ele cuida de tudo para você. Apenas creia e confie. Em nome de Jesus. Fique com esta palavra no teu coração. Vamos estar orando ao Senhor e que o Senhor possa abençoar a tua vida. E essa oração vai ser de agradecimento ao Senhor, porque o Senhor, Ele está com você no teu barco, Ele está com você na sua casa. Então agradeça a Ele pela presença dEle e ofereça o melhor a Ele. Aproveite a oportunidade que Ele chegou na tua casa, Ele está no teu barco, ofereça o melhor para Ele, em gratidão, em adoração, em louvor, em momentos de adorar o Senhor, momentos de meditar na palavra. Ofereça isso ao Senhor e Ele estará te abençoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, pela porção da Tua palavra, Deus, que foi ministrada neste momento, ó Pai. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor esclareceu a minha vida, ao nosso coração, à nossa mente, Senhor, e falou, Senhor, conosco neste momento através da Tua palavra. E eu creio que o Senhor falou também com cada um dos Teus filhos, Senhor, porque eles estão com seus corações abertos a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor, no meio da tempestade, a Deus, o Senhor venha trazer bonança, calmaria, em nome de Jesus, as turbulências, ó Pai, que podem estar surgindo dentro do casamento, dentro do lar, mas que o Senhor venha, em nome de Jesus, repreender, Senhor, esta tempestade, este vento que está se levantando, Senhor, contra esta casa, contra esta família, seja na área dos vícios, na área da enfermidade, na área da depressão, em nome de Jesus. Nós abençoamos esta vida em nome do Senhor. Esta casa, esta família está abençoada por Ti. A nossa casa, a nossa família, a nossa saúde está abençoada pelo Senhor. Nós abençoamos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar guardando a tua vida em nome de Jesus. E você fique com esta palavra no teu coração em nome do Senhor. E amanhã estaremos de volta em nome de Jesus, no próximo vídeo, trazendo mais uma porção da palavra do Senhor para o meu e para o teu coração em nome de Jesus. Fiquem com Deus e seja abençoado pelo poder da palavra do nosso Deus em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.